conselho da cidade de Mariupol, que fica no sul da Ucrânia. Atenção, essa cidade, ela tá sem aquecimento, sem energia, as pessoas estão passando fome lá. Pois hoje, o governo local acusou a Rússia de ter bombardeado uma maternidade. Para piorar, o governo da região de Donetsk, aquela cidade onde tem movimentos separatistas que querem ser independentes da Ucrânia e que foram usados por Putin como desculpa para a invasão do país, que agora já toma o país inteiro, informou que 17 pessoas ficaram feridas num ataque russo, incluindo mulheres em trabalho de parto. Autoridades da cidade disseram que as forças russas lançaram várias bombas e que um hospital foi atingido. Eles não explicaram exatamente quando isso aconteceu. Agora, um vídeo publicado pelo Ministério das Relações Exteriores ucraniano mostra a fachada do hospital com essas marcas de explosão e claramente uma ala foi atingida. Olha esse cenário, gente. Primeiro que isso é área civil, segundo que foi um hospital. Se houve um bombardeio direto, isso é classificado na legislação internacional como crime de guerra. Um outro vídeo publicado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostra a situação dentro do hospital. Zelensky disse que havia crianças sobre os escombros, o que não foi confirmado. A Rússia não se pronunciou a respeito da acusação. Forte reação do mundo assim que Zelensky colocou esse ataque. De novo, o presidente ucraniano falou em crianças soterradas, o que não foi confirmado nem pelas autoridades de Mariupol. Mas sobre o bombardeio, a gente tem as imagens aí, você tira as suas conclusões. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi o primeiro a se manifestar rapidamente sobre o assunto. Ele foi ao Twitter e escreveu o seguinte: há poucas coisas que são mais depravadas do que atacar vulneráveis e indefesos. O Reino Unido está explorando como dar mais apoio à Ucrânia para que ela se defenda contra ataques aéreos. E nós vamos responsabilizar Putin por seus crimes terríveis. Fecha aspas. Lorival, agora a ONU também soltou uma reação. Vou aqui de novo, tradução grossa para vocês, notícia da CNN Internacional. As Nações Unidas estão acompanhando com urgência os relatos chocantes, abre aspas, relatos chocantes de que houve bombardeio a um hospital em Mariupol. Bom, ainda há uma condenação, né, ao fato de que hospitais e locais de cuidados de saúde com pessoas profissionais da saúde, abre aspas, não devem nunca serem alvos, fecha aspas. Essa aqui é uma fala depois da porta-voz da ONU, né? A gente tem que lembrar sempre que é preciso parar os ataques, suspender imediatamente os ataques a locais de cuidados de saúde, hospitais e onde há profissionais da saúde e ambulâncias. Nenhum desses locais deve nunca se tornarem... Aqui no Brasil, uma aeronave da FAB decolou de Brasília esta tarde rumo à Polônia numa missão de resgate de brasileiros, de estrangeiros e também de animais de estimação que fogem da guerra. O avião também leva alimentos e remédios. O KC-390 Millennium da FAB decolou pouco depois das 3 horas da tarde da base aérea de Brasília e deve chegar em Varsóvia, capital da Polônia, na quarta-feira. A rota inclui paradas técnicas em Recife, Cabo Verde, na África, e Lisboa, em Portugal. A aeronave leva mais de 11 toneladas de ajuda humanitária, incluindo 50 purificadores de água, com capacidade para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia, 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma, 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a 360 mil refeições, e 5 kits de medicamentos para emergências médicas do estoque do Ministério da Saúde. Esse mesmo avião
missão, que vai levar mais de 11 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia, vai trazer para o Brasil pelo menos 64 pessoas que estão em Varsóvia, na Polônia. São brasileiros, ucranianos e um polonês que deixaram a Ucrânia temendo os conflitos com a Rússia. O governo federal também autorizou o embarque de animais de estimação. Pelo menos 6 cães já estão na lista e devem embarcar para o Brasil. A aeronave tem capacidade para 72 passageiros. Os brasileiros repatriados devem chegar ao país na quinta-feira. Já a doação brasileira seguirá da capital polonesa para seu destino final, na Ucrânia, com a ajuda da Embaixada do Brasil em Varsóvia. As embaixadas brasileiras nos países da região, em particular a embaixada em Bucareste, na Romênia, e a embaixada em Varsóvia, na Polônia, enviaram destacamentos para as fronteiras e montaram esquemas para acolhida, alojamento, alimentação e transporte dos brasileiros que deixavam a Ucrânia. Em meio aos anúncios de sanções contra a Rússia, Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares do país sejam colocadas em alerta máximo. O bombardeio à capital Kiev começou logo nos primeiros minutos deste domingo. Uma das bombas atingiu um depósito de petróleo no entorno da cidade. 12 horas depois, e a fumaça ainda era visível. Outro ataque, desta vez no aeroporto de Hostomel, próximo a Kiev, destruiu o maior avião de carga do mundo. O modelo é produzido na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky já havia alertado que a madrugada seria de ataques intensos e pediu à população que procurasse abrigo. Muitos se esconderam nas estações de metrô. Esta ucraniana conta que, apesar do clima de tensão, as pessoas têm sido muito solidárias e ajudam uns aos outros. O prefeito de Kiev alertou que a capital está diante de uma catástrofe humanitária. A Ucrânia tem reagido às ofensivas. O Ministério da Defesa divulgou um ataque feito com drone a um comboio da Rússia. Enquanto as ofensivas militares se intensificam, lideranças de Moscou e Kiev vão se encontrar nesta segunda-feira, na fronteira da Ucrânia com Belarus. O encontro foi intermediado pelo presidente bielorrusso. Em entrevista a um canal de TV nos Estados Unidos, a embaixadora da Ucrânia, aqui em Washington, foi firme nas declarações contra a Rússia. A diplomata afirmou que o país está pronto para conversar, mas não para se render. Num comunicado transmitido em rede nacional na Ucrânia, o presidente Zelensky disse que não acredita numa solução diplomática neste momento. Ele não fará parte da delegação. Para forçar um recuo de Vladimir Putin, a União Europeia ampliou as sanções contra os russos. As medidas incluem o fechamento do espaço aéreo para aviões comerciais e privados da Rússia. Além disso, mais da metade das reservas do Banco Central da Rússia serão bloqueadas. Como resposta, Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares do país sejam colocadas em alerta máximo. Na Rússia, milhares de pessoas foram às ruas pedir que o governo não avance com a guerra. Mais de 4.000 manifestantes foram presos, 2.000 só neste domingo. Pela Europa, o fim de semana também foi marcado por atos em favor dos ucranianos. Em solidariedade, alguns países oferecem ajuda humanitária. Os Estados Unidos fornecerão o equivalente a 280 milhões de reais em suprimentos à Ucrânia. Houve forte